Vamos iniciar a nossa palestra de hoje, a nossa conversa de hoje. Como sempre digo, a palestra é um momento onde nós pensamos juntos, mas construímos individualmente o resultado dela. Tudo que eu falo aqui, que eu falarei aqui, deve servir como um insulto às vossas mentes, para que construam o entendimento de que necessitam, cada um de acordo com a sua necessidade e a sua condição, visando o nosso bem-estar. E como eu também costumo dizer, engana-se aquele ou aquela que pensa que as informações, que o conhecimento espírita deve nos ser útil apenas para o pós-mortem, para o além-túmulo. Não. Todas as informações, todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz é e deve ser utilizado de imediato. São informações que podem e devem ser implementadas em nossas vidas desde já. O tema de hoje é um desses que nos permite a aplicação prática dos conhecimentos imediatamente. Hoje falaremos sobre depressão e melancolia. Inicialmente eu vou trazer para vocês alguns conceitos de ordem dicionarística, pautados grandemente no campo científico, e depois conversaremos sobre o conceito espírita desses dois males que acabam por nos infligir sofrimentos ao longo da nossa existência. Depressão. De acordo com o dicionário, de acordo com os conceitos médicos, e eu não vou me aprofundar nesses conceitos porque a medicina não é minha área de conhecimento, mas diz o seguinte: depressão é a perda de prazer nas atividades diárias, é apatia, entre outros sintomas. Causas possíveis da depressão: perdas das mais diversas, rejeição, a própria genética do indivíduo, a alimentação, estresse, estilo de vida, tudo isso associados ao desequilíbrio de substâncias químicas no cérebro, como a serotonina. Melancolia é um estado psíquico de depressão sem causa específica. Diagnóstico da melancolia: falta de prazer nas atividades diárias, desânimo, sentimento de culpa. Por aí nós percebemos a gama de males que podemos ser submetidos como decorrência de estados depressivos e melancólicos. Infelizmente, não são casos raros, principalmente na nossa sociedade atual. Vamos agora para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, quando o Espírito François de Geneve nos diz o seguinte: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Muito bem. Então, do ponto de vista médico, a ciência nos diz que a depressão e a melancolia
pode ter causas diversas, como essas que nós citamos agora há pouco. O Espiritismo nos diz que grande causa dos estados de melancolia e depressão estão pautados num tipo de sofrimento que o espírito experiencia enquanto encarnado, como uma espécie de saudade do ambiente que perdera quando na erraticidade. Nós já sabemos, a doutrina espírita já nos ensinou, de que nós não somos seres autóctones deste planeta. Nós não somos originários deste planeta. Nós somos espíritos que vagamos no universo sem fim, experienciando processos evolutivos em casas diversas distribuídas neste universo. A Terra, o planeta Terra, é tão somente mais um desses ambientes distribuídos no universo, onde o espírito pode estacionar por determinado tempo em busca de experiências que lhe favoreçam o aprendizado e o aprimoramento moral. Já aprendemos também de que a Terra ainda ocupa, na escala dos mundos, o segundo nível, chamado de mundo de expiações e de provas. Relembrando que o primeiro nível, apenas um nível abaixo do nosso, encontram-se os chamados mundos primitivos. Aprendemos também com a doutrina espírita, principalmente por intermédio de uma obra já bastante conhecida de todos, intitulada Os Exilados da Capela, de que participamos de um grande período de degredo a partir deste planeta, Capela, quando muitos de nós fomos trazidos para cá em virtude do nosso baixo aproveitamento no processo de aprimoramento quando habitávamos aquele orbe. Recentemente têm surgido outras informações a respeito dessa migração de almas entre os mundos, informando de que, para a Terra, não vieram apenas os capelinos. Outras levas de espíritos, vindas de outros pontos do universo, ajudaram a construir aquilo que nós conhecemos hoje como a humanidade terrestre. Aprendemos também, com o Espiritismo, de que o espírito humano não retrograda, não anda para trás. No máximo, quando nós não adiantamos, ficamos estacionados. Mas uma coisa é a retroação do espírito, outra coisa é a migração do espírito para mundos inferiores. Quando um espírito ele é transferido de um mundo para outro de qualidade inferior, de padrão evolutivo inferior, isso não significa que o espírito está retrogradando, que ele está andando para trás. Isso significa que o espírito está ou em missão em mundos inferiores para ensinar os habitantes daquele orbe como progredir, ou esse espírito está sendo encaminhado para este orbe como punição pela sua falta de compromisso com o seu progresso. Hoje fica difícil sabermos qual é a nossa situação. Se nós estamos aqui em missão para ensinar os nossos colegas de turma nessa escola, ajudá-los a progredir, ou se estamos de alguma forma sofrendo a inconstância do nosso compromisso no nosso processo evolutivo. O fato é que aqui estamos e que deveremos ficar aqui ainda por longos erros. Aprendemos também, com o Espiritismo, de que o nosso planeta está passando por um processo de migração
de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, terceiro nível na escala dos mundos. E a mesma coisa que aconteceu em Capela e em outros orbes, quando um determinado número de espíritos, não atingindo o padrão evolutivo daquele planeta, foram degradados para outros inferiores, como a Terra, processo similar deverá acontecer, se não já estiver acontecendo neste momento em nosso planeta. Informações de várias fontes afirmam que desde a década de 80 aproximadamente, um processo de migração espiritual já se iniciou no nosso planeta, onde grande número de espíritos que, não demonstrando a capacidade, a possibilidade de aprendizado e crescimento de acordo com os ensinos de Jesus, estão sendo retirados do nosso planeta para outro orbe, deixando aqui apenas aqueles espíritos encarnados e desencarnados que apresentem um mínimo de condições de aprendizado e de evolução para que possam habitar a Terra quando ela concluir esse processo de migração, de expiações e provas para a regeneração. E aqui nós podemos fazer um exercício imaginativo. Considerando a Terra atualmente, ou para facilitar o exercício, considerando a nossa cidade hoje, Brasília, com todas as imperfeições que possamos identificar em sua organização, mas devemos considerar que nós moramos numa cidade um tanto quanto confortável. Imaginemos então, ao invés de morarmos em Brasília, vamos habitar um estado qualquer no nosso vizinho continente africano, numa daquelas nações, num daqueles países, onde não detenhamos ainda da forma como temos aqui, o conforto da energia elétrica, o conforto dos eletrodomésticos, o conforto de todos os bens que o dinheiro pode adquirir para o nosso conforto. Vamos imaginar habitando uma determinada região do globo ou do universo, onde tenhamos que matar os animais para tirar-lhes a pele que nos servirá de vestimenta. Um lugar onde não haverá shopping centers. Um lugar que não exista internet. Um lugar onde a nossa locomoção deva ser feita a pé ou, no máximo, no lombo de um animal qualquer. Vocês conseguem se imaginar morando num lugar assim? Assim era a nossa terra há apenas alguns anos atrás. Se algum dos presentes encarnados tiver acima dos 60, 70 anos de idade, talvez lembrem de suas infâncias quão diferente era a convivência ou a sobrevivência no nosso país. E não precisa nem ir muito longe para conferirmos, por exemplo, na década de 50, quando da construção da nossa cidade, uma simples viagem daqui até o Rio de Janeiro era contado aos dias, enquanto que hoje, qualquer um de nós, em questão de minutos, estará naquela cidade. Citamos aqui apenas alguns dos elementos que podem diferenciar um mundo como o nosso de um mundo primitivo. Um mundo onde não tenha açougues para nós irmos comprar a carne que comeremos. Quem quiser comer carne tem que matar o seu animal de preferência. E mate logo esse animal antes que ele te mate. Quem se imagina num mundo desse?
Mas vocês podem estar pensando, mas isso é coisa do passado? Isso não nos pertence mais. E eu perguntaria, tem certeza disso? Temos certeza disso, de que isso não nos pertence mais? Se nós formos realmente, se nós tivermos feito parte realmente do contingente de espíritos que abandonaram Capela e viemos para cá, considerando o tempo do acontecido, vamos chegar à conclusão bem rápido de que nós estamos estacionados, considerando o nosso padrão de vida e de convivência atual. Considerando o nosso conjunto de conhecimentos do ponto de vista moral e ético, considerando a nossa dificuldade de entendermos e praticarmos as lições que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, considerando a forma como ainda nos tratamos, dando elevado valor a coisas tão pequenas e esquecendo os grandes valores da nossa existência. Se fizermos esses exercícios, vamos perceber que somos sim, estamos sim, aptos a sermos sérios candidatos a portadores de depressão e melancolia. Quando percebermos, quando considerarmos a possibilidade de, num futuro próximo, eu, enquanto ser espiritual, precisar abandonar esta terra com a qual estamos já tão acostumados e voltarmos a habitar mundos como esse que descrevemos agora há pouco. Essa possibilidade, ela não está completamente fora da nossa realidade. Daí, o grande número de mensagens que temos recebido, muitas delas do nosso irmão Bezerra de Menezes, enaltecendo, ressaltando a necessidade de implementarmos uma mudança rápida e efetiva na nossa forma de ser e de viver e de conviver uns com os outros, para que não tenhamos que experienciar mais uma vez um processo de degredo, como talvez já experienciamos de Capela ou de outro orbe qualquer para este planeta. Certa vez, quando estávamos lá no grupo Peixotinho, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, recebemos a visita de um amigo nosso, amigo que recentemente assumiu a presidência da FEB, o Godinho. E ele ficou ouvindo a nossa preleção sobre um tema parecido, e ao final ele pediu a palavra e fez um comentário mais ou menos assim: muitas vezes nós falamos do paraíso, muitas vezes nós elaboramos ideias de como será o paraíso, imaginamos fazer as coisas certinhas do ponto de vista moral, evangélico, imaginando um dia adentrarmos o paraíso. E dizia ele, não percebemos que nós já estamos no nosso paraíso e não percebemos. Todo aquele que consegue dormir à noite, na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, na carinhosa convivência dos seus entes queridos, que conseguem acordar no dia seguinte com essa mesma paz, que consegue levantar-se com o corpo sadio
ir para o seu trabalho, conviver com os seus colegas, com os seus amigos, com os seus irmãos, voltar para casa e repetir o sono tranquilo, dia após dia, anos após ano. Todo aquele que consegue, ao pensar em visitar um amigo que mora distante, tem o conforto das aeronaves que nos levam e nos trazem. Aqueles que vivem hoje o conforto que toda a ciência e a tecnologia nos oferece, a simples desnecessidade de, ao acender um fogo de madrugada, não precisarmos mais atear fogo numa lenha seca. Aperta-se um botão e o fogão acende. Aqueles que, ao sentirem frio, têm cobertor quente que lhe aquece. E aqueles que, na época, sentem calor, têm um ar refrigerado que lhe refresca. Chegando ao extremo, nesse exemplo, daqueles que, ao se desgostarem com alguma peculiaridade física, a ciência já desenvolveu a possibilidade de consertar aquilo que você acha defeituoso, as cirurgias plásticas. Aquele que, sentindo determinada dor, vai ao médico e, por um processo que a ciência já desenvolveu, aplica-lhe uma injeção, dá-lhe um comprimido, ou mesmo extirpa o órgão afetado pela doença e a saúde lhe é restituída. Se imaginarmos, não vamos muito longe, nossos avós não viviam nesse paraíso. Então nós já conseguimos o paraíso compatível com a nossa evolução atual. Mas a questão que deve prevalecer em nossa cabeça é a seguinte: o que eu estou fazendo para merecer esse paraíso? E muitas vezes nós sofremos, alimentamos nossos processos melancólicos por saudade de um paraíso perdido, não se sabe quando, esquecendo-se que já temos o nosso paraíso atual e não percebemos, e não reconhecemos, e não cuidamos dele, e não alimentamos esse paraíso. Pelo contrário, bombardeamos o nosso paraíso com as nossas ideias equivocadas, com a manutenção dos nossos processos infecciosos do espírito, com a manutenção de sentimentos de ódio, de inveja, de rancor, de perseguição, de apego, sem perceber que estamos maculando esse paraíso construído durante tanto tempo. Então, pela doutrina espírita, é por aí que nós vamos encontrar as verdadeiras causas dos nossos processos de melancolia, de depressão e de tantos outros sintomas correlatos a essas doenças. E François de Geneve continua no capítulo 5 do Evangelho, dizendo assim: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não a busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. E aqui agora, o François de Geneve, ele retoma a retórica de Jesus, quando dizia que o meu reino não é deste mundo. Todas as benesses que nós citamos agora há pouco representam o paraíso no campo da materialidade.
Tudo isso que nós citamos de benesses que a ciência e a tecnologia nos trazem, são referências do bem-estar que temos enquanto seres encarnados. E aí nós podemos fazer um outro exercício de reflexão. Se Deus, em sua bondade, apesar de todas as nossas peraltices, nos permite avançar e viver no mundo com todas as benesses que a ciência e a tecnologia nos favorece hoje, o que esse mesmo Deus não poderá nos facultar no mundo onde o reino de Jesus nos espera? Se como espíritos encarnados podemos experimentar uma vida com tanta beleza como a que temos, o que nos esperará então no mundo espiritual? Há de se imaginar que coisas belas nos esperam no futuro próximo. Que todo aquele que fizer a vontade do nosso Pai, dando prosseguimento ao aprendizado e à prática dos ensinamentos de Jesus, poderá em breve experienciar um reino verdadeiramente paradisíaco aos nossos olhos. Mas ainda aí não deve haver motivo de sofrimento pelos paraísos perdidos, porque o Espírito ele não estaciona, ou pelo menos não deve estacionar, mas sempre caminhar para a frente. E as agruras do aprendizado devem fazer parte do nosso processo de evolução. Se sofremos, devemos imaginar alguma razão há para esse sofrimento. As lamentações não constroem solução para ninguém. Arrepiar-se contra os fatos que nos infringem não resolve o problema de ninguém. Fugir dos problemas não resolve a vida de ninguém. Nesse sentido, vem a doutrina espírita reforçar a nossa fé nas promessas do Cristo. Vem o Espiritismo reforçar que devemos manter a esperança de que dias melhores virão se fizermos a nossa parte nesse processo de modificação. Já aprendemos há muito tempo com o Espiritismo que a solução para os nossos problemas não é simplesmente orar e esperar a solução cair do céu. Temos que fazer a nossa parte. Recentemente, recebi um vídeo de um grupo espírita que está divulgando pequenos vídeos na internet, no WhatsApp e outros meios, onde um jovem reclamava de um sério processo obsessivo. Você já deve ter visto isso. E de repente o obsessor aparece para ele, isso é uma montagem artística, e diz: não, meu amigo, você está enganado. Eu sou o teu obsessor, mas eu não consigo te obsidiar, porque você não permite. Você já se obsidia tanto que não me dá margem de te obsidiar. Amanhece o dia e eu me aproximo de você dizendo: hoje eu vou obsidiar esse rapaz. Mas quando eu chego na sua casa, diz o obsessor, você já brigou com seus filhos, já brigou com a sua mulher, já chutou o cachorro, já pisou no rabo do gato, já saiu tão estupefato de casa que eu não preciso mais te obsidiar. Você se obsidia a si mesmo. E como diz a dona Maria Modesto Cravo, no livro O Lado Oculto da Transição Planetária, nós, principalmente os espíritas, nos acostumamos a botar a culpa de tudo o que acontece de ruim na nossa vida nos obsessores. A gente faz as besteiras e bota a culpa nos obsessores. Tudo é culpa dos obsessores. Quando, na verdade, a grande maioria dos nossos problemas são causados por nossas imprevidências,
por nossa falta de cuidado na condução da nossa vida. Nós espíritas ainda temos o hábito de transferir para as casas espíritas a solução dos nossos problemas. Muitas vezes termina-se o expediente, o dia hoje foi muito pesado, eu vou para a comunhão tomar um passe. Como que se o passe na comunhão fosse a solução panaceia para todos os seus problemas. Pode até ajudar a te reequilibrar. Mas se ao sair da comunhão você continua as suas práticas corriqueiras de desmandos e de imprevidência, volta tudo de novo. E aí surgem os processos melancólicos, depressivos, e a gente não sabe onde é que está a causa do problema. Será que não está em nós mesmos? Na maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida? Será que não está na raiz dos nossos pensamentos? Aqueles que nós não confidenciamos para ninguém, porque nos envergonhamos deles, mas alimentamos no nosso interior? Aí sim, procedendo desta maneira, nós podemos atrair para nós aquelas companhias que não queremos, mas que insistimos em trazê-las para junto de nós. E os processos só se recrudescem, só aumentam, o problema só se aprofunda. Por isso que eu comecei essa fala dizendo que as informações que o Espiritismo nos traz são de ordem prática e imediata. Tudo aquilo que nós ouvimos nas palestras, tudo aquilo que nós lemos nos livros, devem ser matéria de reflexão diária, de autoavaliação, de autoanálise, de uma busca permanente em identificar em nós o que deve ser retirado da nossa realidade diária. Há uma frase conhecida no mundo todo, que foi divulgada, tornou-se pública, digamos assim, há aproximadamente 350 anos antes de Cristo. Quando lá no oráculo de Delfos, lia-se, conhece-te a ti mesmo. E hoje à tarde, num estudo, aqui na comunhão, perguntava ao colega, você se conhece a si mesmo? E esta pergunta surgiu da pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade se nós podemos conhecer a intimidade de Deus. Ora, nós sequer conhecemos a nossa intimidade. Nós não nos conhecemos. E está aí, nesse desconhecimento de nós mesmos, grande número de causas dos nossos sofrimentos. Está em nós, no nosso desconhecimento de nós mesmos, o grande número de causas dos nossos sofrimentos. E quando nós falamos em reflexão, é nesse sentido. Podemos pegar, por exemplo, por sugestão, lá no Evangelho, as características do homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E tentemos identificar em nós aquelas características. Aquela que nós não encontrarmos, que tal trabalhar em construí-la? Aqueles problemas que identificamos nos outros, que tal, nesse momento de reflexão, buscarmos encontrar também em nós aquele mesmo defeito? Aquele defeito que nós criticamos tanto no outro. E ao identificar esse defeito, buscar corrigi-lo.
não tampar o sol com a peneira, como se diz, não passar a mão na nossa própria cabeça, não alimentar a nossa deficiência, por exemplo, dizendo uma frase que certamente nenhum de vocês nunca disse, mas já ouviram alguém dizer assim: mas eu sou humano, eu posso errar. Esta é uma frase terrível, porque ela alimenta a nossa indisposição para a transformação que precisamos. Eu sou humano, errar é humano. O erro, ele faz parte do nosso processo de aprendizado enquanto seres imperfeitos, mas cada vez que nós dizemos isso, nós alimentamos a nossa imperfeição. A proposta é que cada vez que nós identificarmos, percebermos um erro, ao invés de dizermos eu sou humano, dizer assim: não vou mais cometer esse erro. Esse eu não cometo mais. Posso até cometer outros erros, mas esse eu não repito. E já pensaram se a cada dia nós identificássemos um desses erros e corrigíssemos? Como seria mais rápida a nossa evolução? Como seria mais rápido o processo de afastamento de cada um de nós de enfermidades como a depressão e a melancolia? Como seria mais fácil a convivência entre nós e entre a nossa realidade interior? Como seria mais fácil se cada vez que eu me deparasse com um problema aparentemente intransponível, eu lembrasse que Deus está conosco, que os nossos mentores estão ao nosso lado, tentando nos auxiliar e não conseguem porque nós não damos condições para que eles nos intuam as boas resoluções. E nós semanalmente assistimos palestras, lemos dezenas de livros, o tempo passa, a gente sai da casa dos 20, dos 30, e chegamos aos 50, aos 60, repetindo muitas vezes os mesmos equívocos dos 20. Porque nós não levamos ainda tão a sério a proposta da reflexão e da busca do conhece-te a ti mesmo. Ainda continuamos, como disse Jesus, olhando, vendo a trave no olho do outro e não percebemos o argueiro. Olhando o argueiro no olho do outro e sem perceber a trave nos nossos olhos. Continua François de Geneve: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Muitas vezes nós pensamos que missão é algo grandioso demais para nós. Missão lembra missionário. Eu não sou um missionário, mas todos nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. E esta missão, ela está ligada, relacionada com aquele próximo mais próximo de nós. Então é comum encontrarmos, por exemplo, pessoas que sofrem porque tem determinado membro da família que não te entende, que não lhe entende. Ou que são esses membros da família as causas do sofrimento dele ou dela ou da família toda. Alguns até dizem: se eu não tivesse tido filhos,
não estaria passando por esse problema agora. Ou seja, classifica o filho como um problema. Não percebe que talvez aquele filho é a solução para o seu problema real. E ele, não percebendo a solução, a classifica como problema de novo. E ao fazer isso, nega-se o direito de procurar construir a solução. Muitos de nós imaginamos que nós viemos aqui para ser felizes. Imaginamos que estamos aqui na terra para sermos felizes, 100% do tempo de felicidade. E esquecem o que o Cristo já disse, que a felicidade não é deste mundo. Nós não estamos num mundo feliz, nós estamos num mundo de expiações e de provas. Por bondade divina, nós experienciamos momentos de alegria, momentos de felicidade, mas a nossa destinação aqui é para expiar e provar. Então, aquele familiar mais problemático, não veja nele um problema, mas um degrau que você precisa galgar para atingir, quem sabe, um nível de felicidade mais próximo daquilo que você imagina. Aquele esposo difícil, aquela esposa difícil, aquele vizinho difícil, aquele chefe difícil. Tudo isso são instrumentos que a natureza nos faculta para que possamos construir a nossa felicidade. Esquecendo-se disso, nós entramos num processo de descrença de nós mesmos, classificamos tudo como problemas intransponíveis, fugimos da possibilidade de solução, e ao fazer isso, estamos alimentando, talvez, um processo de melancolia, e não saberemos por quê. Um processo de depressão, e não sabemos por quê. Porque estamos fugindo da missão comprometida aqui na terra. Missão que não lembramos. O véu do esquecimento nos apaga esta parte da existência. Provavelmente nenhum de nós consegue lembrar qual é a missão, qual foi a missão com a qual nos comprometemos antes de encarnar. Mas também não precisa saber disso. Basta observar os fatos que te rodeiam no dia a dia. Observa os fatos. Não fuja da sua realidade. Não queira viver uma realidade que não é a sua. Recentemente, numa comunidade carente que trabalhamos, um jovem extremamente carente comentava que os seus sonhos estavam na posse de determinados bens. Lembro bem de um deles, como ele enalteceu tanto o bem que eu não esqueci. Era um jet ski. A criatura não tem sequer o alimento regular em casa. E ele vive dia após dia sonhando com o dia em que ele possuir um jet ski para passear no Lago Paranoá. Olha a disfunção da realidade, né? E eu perguntei para ele assim: não seria melhor, antes do jet ski, você sonhar em estudar, em aprender uma profissão, desenvolver essa profissão, com essa profissão, honestamente, ganhar um pouco de dinheiro para a tua manutenção e da tua família? E aí sim, se sobrar algum dinheirinho, você compra o seu jet ski. Mas não, foge da realidade e vive esperando uma realidade que pouco provável, pelas vias normais, acontecerá.
Foi um exemplo extremo esse que eu acabei de citar. Mas e nós, os aqui presentes, os encarnados e desencarnados? Será que não estamos sonhando e alimentando processos melancólicos em nós? Acabamos de dizer que a felicidade não é deste mundo, mas isso não significa de que não possamos ser felizes enquanto aqui estivermos. Tudo vai depender da maneira como nós encararmos a nossa realidade. Muito depende da maneira como nós encaramos a nossa realidade. A vida, ela nos impõe determinados fatos. Alguns nós podemos burlá-los, transpô-los, mas outros não. A sabedoria está em conviver com esses fatos, que não podemos fugir deles, e sermos felizes com o que temos. Passa por aí uma forma de construirmos e vivermos no paraíso que quisermos. Como espíritas, nós já passamos daquela fase de esperar que Deus nos dê tudo. Já sabemos perfeitamente que nós somos responsáveis, os artífices do nosso sucesso e do nosso insucesso. Isso no campo material, mas sobretudo no campo afetivo, moral e espiritual. Então, meus amigos, que a doutrina espírita seja essa renovação em nossas vidas, que fujamos, em definitivo, de todas essas possibilidades de tristezas que não precisamos passar. Como disse Jesus, a cada dia já basta o seu mal. Não alimentemos mais as nossas desgraças com as nossas imprudências. Observemos o que a vida nos oferece e façamos com isso a felicidade que podemos construir. Eu sei que não estou habitando um mundo feliz, mas eu quero ser feliz aqui neste mundo, do jeito que ele é. Eu vou ser feliz, mesmo que todo mundo diga o contrário. Mas eu não posso esquecer que eu sou filho de Deus. E eu não posso entender, eu não aceito que Deus me criou para ser infeliz. Mas eu aceito que Deus me criou para construir, com os meus esforços, a felicidade que eu desejo. Eu já aprendi de que os obstáculos que a vida oferece são os elementos de que preciso para amadurecer o meu entendimento diante das vicissitudes da vida. Nós já temos condições de entender que os obstáculos da vida são os degraus que precisamos para subir na nossa escalada evolutiva. Que possamos então, primeiramente em nós, colocar em prática essas ideias que estamos falando aqui. Observar, por que eu me sinto triste? Por que eu me sinto uma pessoa menos feliz do que as outras? Será que eu tenho motivo para isso? Será que a minha realidade, ela é tão dantesca que não me permite ser mais feliz do que sou? Eu costumo dizer que se a cada manhã, ao acordar,
você perceber-se encarnado, só por isso já é motivo para que tenhamos um dia feliz. Porque a fila, o número de espíritos desencarnados, que não estão conseguindo mais a autorização para encarnar na nossa terra, é enorme. E enquanto isso, nós estamos aqui, gozando plenamente da oportunidade que Deus nos deu para, por intermédio da experiência física, apesar de todos os obstáculos, construir o futuro de luz que nos espera, que depende da nossa vontade de querer crescer, de querer fazer a coisa certa, de querer progredir. Então, se ao acordar de manhã perceber-se encarnado, agradeça a Deus, sorria, você tem motivo de sobras para ser feliz naquele dia. Não dê muita atenção aos problemas que a vida lhe traz. Pense que os problemas são oportunidades de você desenvolver a sua capacidade de solução e de transposição desses problemas. Não nos deixemos abater por nenhum deles, porque nenhum problema é maior do que nós. Todos os problemas que se nos aparecem são solucionáveis. E aqueles que não têm solução, já estão solucionados. A proposta, gente, é de que nós não nos curvemos à melancolia e à depressão. Não aceitemos isso como uma realidade nossa. Lancemos mão de todas as ferramentas possíveis para nos livrar delas. Inclusive a área médica. Nunca digam, eu sou espírita, não vou ao médico porque os espíritos vão me ajudar a curar. Não façam isso. A medicina, com toda a sua evolução, é também um instrumento que Deus nos favorece para nos ajudar a viver bem. Nunca deixem de consultar a medicina esperando apenas que os espíritos nos ajudem. Se precisar, não tenham a menor dúvida. Procurem as várias áreas da ciência médica, a psicologia, a psiquiatria, existem para isso. Mas que não deixemos chegar a esse ponto. Que aprendamos a viver e a conviver com as adversidades, lembrando que Jesus passou por todas as adversidades possíveis e venceu a todas. E Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo de vida. Que busquemos no conhecimento espírita, nas nossas reflexões interiores, na convivência com os nossos amigos e familiares, motivos para nos sentir sempre e cada vez mais agraciados com a bondade de Deus. Não nos larguemos aos processos infecciosos da alma, que nos conduzem para as enfermidades que podemos evitar. Problemas existem para nos amadurecer, para nos ensinar a vencê-los, para que deixemos de ser criaturas frágeis e sejamos fortes, talhados na batalha do dia a dia. Deus, nosso Pai e Criador,
não nos quer indefinidamente seres carentes e dependentes da sua grandeza. Fomos feitos para crescermos, para evoluirmos indefinidamente e sermos co-criadores do universo. Porque, como alguém já disse, nós precisamos de Jesus e Jesus precisa igualmente de nós. Por isso que ele veio aqui nos dar aula prática e espera que nós saiamos da infantilidade que ainda detemos em nossos comportamentos e partamos para a vida como seres conscientes, capazes de enfrentar qualquer adversidade e vencer, sem cair nas malhas do sofrimento, da melancolia e da depressão. Mas aqueles que porventura já tenham caído, que busquem a ajuda necessária, que se fortaleçam e que ajudem aos demais, pela sua experiência, a como não fazerem para não repetirem o mesmo erro. E que essas informações sirvam de início para nós, mas que possam ser transmitidas para todos aqueles com quem convivemos, colegas de trabalho, familiares, amigos, todo aquele que você encontrar na rua e puder ajudar, ajude com uma palavra de apoio, com uma palavra de carinho, com um reforço na fé, na esperança, na confiança. E quem sabe em breve, depressão e melancolia seja apenas palavras do nosso passado. É para isso que estamos aqui, meus amigos. É para aprender a sermos fortes e melhores a cada dia. Deixo com vocês essas sugestões. Reflitam, pensem sobre a situação individual de cada um. Identifiquem possíveis causas de problemas e arranquem de suas existências, de suas realidades. Identifiquem virtudes e alimentem-nas. Reforcem essas virtudes. E, se possível, multipliquem essas virtudes com todos aqueles com quem convivemos. Finalizo a nossa fala de hoje pedindo a Deus que nos ajude, que continue nos auxiliando por intermédio dos nossos benfeitores espirituais, e que nós também façamos a nossa parte, abrindo a nossa tela mental para esses irmãos que tentam nos auxiliar pelo processo intuitivo e sentem-se impedidos pelo bloqueio que fazemos contra eles mesmos. Que aprendamos a conviver com esses seres de luz que insistem em nos acompanhar e nos ajudar, apesar de todas as nossas invariáveis falta de cuidado com a nossa realidade. Muita paz para todos, que Deus continue nos abençoando, que Jesus continue nos iluminando e que os nossos benfeitores continuem nos acompanhando e não desistam nunca de nós. Muita paz para todos. Fechemos nossos olhos agora, meus irmãos, para finalizarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, elevando a Deus uma prece de agradecimento. E agradeçamos do fundo da nossa alma a oportunidade do aprendizado. Que não consideremos as deficiências do processo, mas e que aprendamos a enaltecer as virtudes, tirando delas o melhor proveito. Que possamos ser mais atenciosos com a nossa realidade espiritual,
buscando corrigir todas as deficiências que secularmente nos acompanham, ajudando-nos a perceber a nossa realidade, enfrentando-a com desprendimento, coragem e zelo. E que o Deus de bondade infinita nos receba em sua glória, quando assim lhe aprouver. Fica conosco Deus, Jesus nosso Mestre, hoje e eternamente. Que assim seja.